Olá pessoal, vamos falar sobre produtos notáveis. Vamos dar sequência aos nossos estudos e dessa vez vamos falar sobre produtos notáveis. Nós estudaremos vários casos de produtos notáveis, porém, neste momento, agora, nós iremos ver 2 produtos notáveis e daremos sequência nas próximas aulas. O que são produtos notáveis? São produtos de expressões algébricas e apresentam regras definidas. Produto é o resultado de uma multiplicação e notável significa importante. Estudaremos a seguir 2 casos de produtos notáveis. Primeiro caso, quadrado da soma de 2 termos e o segundo caso, quadrado da diferença de 2 termos. É o que eu acabei de falar com vocês. Neste momento, nós estudaremos 2 casos, mas nas próximas aulas veremos os outros. Quadrado da soma de 2 termos. Bem, quadrado porque está elevado ao expoente 2. Da soma porque entre eles tem o sinal positivo. 2 termos porque eu vou ter um antes do sinal de positivo e outro após. Então, o primeiro termo no nosso caso vai ser o A e o segundo termo vai ser o B. E aí nós temos uma fórmula que fala que nós devemos pegar o quadrado do primeiro termo, que no nosso caso é o A, mais 2 vezes o produto do primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo, que é o B. Então, aqui está bem definido o quadrado do primeiro termo, que é o A, mais o 2, que faz parte já da fórmula, tá, pessoal? 2 vezes o primeiro termo, que é o A, no nosso caso, vezes o segundo termo, que é o B, mais o quadrado do segundo termo, que no nosso caso é o B. Então, isso é uma fórmula. Sendo assim, esse produto notável A mais B ao quadrado é igual a ao quadrado, que é o primeiro termo ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, ou seja, 2 vezes A vezes B, mais o quadrado do segundo termo, que é o nosso caso aqui, o B, então B ao quadrado. Isso é uma fórmula. Por isso que foi dito que produtos notáveis são produtos de expressões que têm regras, têm fórmulas definidas. Aí aqui está exemplificando por que origina-se aquela fórmula que acabamos de ver. Quando você tem A mais B ao quadrado, você tem ele se repetindo 2 vezes. Então, você vai fazer a propriedade o quê? Distributiva. Se você não quiser fazer utilizando a fórmula utilizada realmente específica para o produto notável, você pode resolver utilizando a propriedade distributiva. E aí você vai ter A vezes A vezes B, B vezes A, B vezes B. Resultando isso, após reduzir os termos semelhantes, você encontra A ao quadrado mais 2 vezes A vezes B mais B ao quadrado. Ou seja, é exatamente o que nós falamos sobre o quadrado da soma de 2 termos. Então, ou aplicando a distributiva ou utilizando a fórmula de produto notável apropriada para ele, o resultado ao final vai ser o mesmo. O quadrado da soma de 2 termos é igual ao quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o produto do primeiro termo pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. Já o quadrado da diferença de 2 termos, aqui fica bem fácil quando a gente entende o quadrado da soma. Por quê? Porque no quadrado da diferença, quando você olha aqui, inclusive eu procurei utilizar os mesmos termos A e B, você observa que só teve a mudança de um sinal. Apareceu aqui menos. Por que apareceu o sinal negativo? Porque agora estamos falando da diferença. Lá no quadrado da soma, que era o sinal de mais. E a fórmula é a mesma coisa, porém só vai haver a mudança de um sinal, que é esse aqui. No quadrado da soma, que é positivo. Já no quadrado da diferença, aqui vai ter o sinal negativo, mas o mesmo raciocínio que eu utilizei para o quadrado da soma, eu vou utilizar para o quadrado da diferença. E aí fica A menos B ao quadrado é igual a A ao quadrado menos 2 vezes o A vezes o B mais o B ao quadrado. Observe, se você comparar a fórmula do quadrado da soma com a fórmula do quadrado da diferença de 2 termos, você vai perceber que a única mudança foi nesse sinal aqui, porque agora nós estamos falando do quadrado da diferença.
E aí, se nós não quisermos fazer utilizando a fórmula de produto notável e quisermos também fazer utilizando a propriedade distributiva, você vai pegar, vai fazer a multiplicação utilizando A menos B vezes A menos B, que é ele aparecendo duas vezes. Então, eu tenho A menos B vezes A menos B. Aplica a distributiva. A vezes A vezes menos B vezes A, menos B vezes menos B. Quando você reduzir os termos semelhantes, você vai encontrar ao final A ao quadrado, menos 2 vezes A vezes B, mais B ao quadrado. E obtivemos a mesma coisa que encontramos antes, quando eu te mostrei a fórmula de quadrado da diferença de dois termos. Então, para o quadrado da diferença, com relação ao quadrado da soma de dois termos, a única mudança é nesse sinal aqui do meio. Então, quadrado da diferença de dois termos é o quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Então, o quadrado da diferença de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o produto porque estamos falando de multiplicação, do primeiro termo pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. Então, queridos, uma vez que a gente aprende o quadrado da soma de dois termos, nós também aprendemos o quadrado da diferença de dois termos, porque só há mudança de um sinal. Exemplos. Agora vamos colocar em prática o que foi explicado. Exemplo 1. Calculando o produto notável x mais 2y ao quadrado, temos como resultado. Primeira coisa é você identificar se é quadrado da soma ou se é quadrado da diferença de dois termos. Nesse caso aqui, eu tenho que é um quadrado, porque está elevado a 2, certo? E no meio tem um sinal positivo, então é o quadrado da soma de dois termos. Quem é o primeiro termo? X. Quem é o segundo termo? 2y. Então, vou utilizar a fórmula de produto notável. Lembrando que, se você preferir, você pode fazer utilizando a propriedade distributiva. Você colocaria x mais 2y vezes x mais 2y. E, ao final, você encontraria o mesmo resultado. Então, utilizando a fórmula de produto notável, eu até separei aqui nesses parênteses, o quadrado do primeiro termo, mais o 2, que é da fórmula. Então, 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Arrumando, primeiro termo, x. Então, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro termo, x, vezes o segundo termo, que é 2y, mais o quadrado do segundo termo. Quem é o segundo termo? 2y. Então, calculando aqui, vamos ter x ao quadrado, 2 vezes 2, 4. 4 que? Xy. Então, mais 4xy mais 2 ao quadrado, 4. Então, ficamos com 4y ao quadrado. Não podemos esquecer que em cima do nosso y aqui tem um expoente 1. E aí a gente multiplica 1 vezes o 2, que vamos obter como resposta o 2, tá? Por isso que o y ficou ao quadrado. Pelo mesmo fato, esse x ficou ao quadrado. Resultado final, x ao quadrado mais 4xy mais 4y ao quadrado. Isso foi um quadrado da soma de dois termos. Exemplo 2. Calculando o produto notável, 3x ao quadrado menos 2y ao quadrado, temos como resultado. Então, 3x ao quadrado menos 2y, e tudo isso está elevado ao quadrado. Então, é um quadrado, porque está elevado a 2, da diferença, porque aqui temos o sinal de menos, de dois termos. Primeiro termo, 3x ao quadrado. Segundo termo, 2y. Observe que agora é quadrado da diferença. Se é um quadrado da diferença de dois termos, eu vou praticamente utilizar a mesma fórmula. Porém, vou mudar esse sinal aqui. Ele era positivo, já que é quadrado da diferença, ele vai virar negativo. E o raciocínio vai ser o mesmo. Quadrado do primeiro termo. O primeiro termo, 3x ao quadrado. Menos 2 vezes o primeiro termo, que é 3x ao quadrado, vezes o segundo termo, que é o 2y,
mais o quadrado do segundo termo, que é o 2y. Vamos calcular. 3 ao quadrado, que vai ser igual a 9. E o x, como vai ficar? Vamos multiplicar, ó, expoente de dentro com o de fora. Então, 2 vezes 2, x elevado à quarta potência. Agora, vamos para o meio. O meio é todo mundo aqui junto. Então, ó, menos 2 vezes 3 vai dar menos 6. Menos 6 vezes 2, menos 12. Menos 12, o quê? X ao quadrado e o y. Mais 2 ao quadrado. Vamos obter quem? 4. 4 o quê, gente? Y ao quadrado. Por que y ao quadrado? Porque o expoente aqui do y é 1. Em cima desse y aqui, nós temos o 1. Então, vamos multiplicar o expoente dele, que é 1, vezes 2, que vamos obter 2. E assim, o resultado desse produto notável ficou 9x à quarta potência, menos 2x ao quadrado, y, mais 4y ao quadrado. Terceiro exemplo. Uma lâmina quadrada de alumínio tem no seu interior uma perfuração quadrada, cujas dimensões aparecem na figura. Qual a expressão que representa a área não perfurada? Gente, olha só. Nós temos aqui uma placa. Se você observar, nós temos um quadrado dentro do outro quadrado, tá? E ele quer a expressão que representa a área não perfurada. Ou seja, nós vamos calcular essa área aqui, ó, que está em azul. Nós queremos esse pedaço azul. Só que para calcularmos essa área em azul, nós teremos que fazer a área total menos a área desse aqui branquinho. Então, a área do quadrado total menos a área desse quadrado aqui branquinho. Para isso, nós precisamos da área de um quadrado. A área do quadrado é lado vezes lado ou lado ao quadrado. Então, o nosso quadrado de fora, 2p mais 6, é o que foi dado como sendo o lado dele. Então, área igual a 2p mais 6 elevado ao quadrado. Observe que quando fizemos isso aqui, virou o produto notável, que é o quadrado da soma de dois termos. Primeiro termo, 2p. Segundo termo, 6. E aí, vamos aplicar na fórmula o quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Sendo assim, calculando, teremos 4, que 2 ao quadrado é 4, 4p ao quadrado, mais, eu tenho 2 vezes 2 vezes 6. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 6, 24. 24p, mais 6 ao quadrado. 6 ao quadrado, 36. Sendo assim, a área do quadrado todo é de 4p ao quadrado, mais 24p, mais 36. Agora, nós vamos calcular a área desse aqui branquinho, que foi a região perfurada, né? Nessa região da perfuração, nós tivemos como lado desse quadrado branquinho, p mais 2. Então, a área desse quadrado, eu vou ter lado ao quadrado, porque a fórmula para a área do quadrado é essa. E a área vai ficar, no lugar do lado, p mais 2. Então, p mais 2 ao quadrado. Vamos calcular do mesmo modo, pois é um produto notável, é um quadrado da soma de dois termos. E aí nós teremos o quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. P ao quadrado, mais 2 vezes 2, 4. 4p, mais 2 ao quadrado, 4. Sendo assim, a área do quadrado branquinho é p ao quadrado, mais 4p, mais 4. Como ele só quer essa parte que ficou em azul, nós vamos ter que fazer a área do quadrado total menos a área da região perfurada. Ou seja, a área do quadrado inteiro menos a área do quadrado branquinho. Aí teremos 4p ao quadrado mais 24p mais 36 menos essa área aqui. Eu resolvi
é armar com parcelas. Então, se é menos esse pessoal aqui, todo ele vai ter que trocar de sinal, tá? Vamos fazer a multiplicação dos sinais. Então, era mais P ao quadrado, passou a ser menos P ao quadrado. Era mais 4P, passou a ser menos 4P. Era mais 4, passou a ser menos 4. E aí, termos semelhantes ficando embaixo de termos semelhantes. Mais 36, menos 4, mais 32. Subtraímos e utilizamos o sinal do número maior. Mais 24P, menos 4P, mais 20P. Subtraímos e utilizamos o sinal do maior. 4P ao quadrado menos P ao quadrado, obtivemos 3P ao quadrado. E aí, 3P ao quadrado mais 20P mais 32. Essa é a área dessa parte que ficou em azul. Resposta dessa questão é a letra A, ok? Último exemplo. Exemplo 4. O professor de uma escola colocou no quadro o seguinte problema. Sabendo que xy é igual a 15, quanto vale x menos y ao quadrado menos x mais y ao quadrado? E disse, quem acertar ganha um lanche na cantina. Será que você ganharia o lanche? Qual é a resposta correta? Então, nós temos que resolver esse produto notável que ele colocou, x menos y ao quadrado, depois fazer a diferença com o outro produto notável, x mais y ao quadrado. Observe que o primeiro é um quadrado da diferença de dois termos, já o segundo é um quadrado da soma de dois termos. Como proceder? Vamos separar. Vamos calcular o quadrado da diferença de dois termos, vamos calcular o quadrado da soma de dois termos. Esse é o primeiro passo da questão. Então, calculando o primeiro, quadrado da diferença, o quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Vamos obter x ao quadrado menos 2xy mais y ao quadrado. Então, já fizemos a primeira parte, que foi o primeiro produto notável, que era x menos y ao quadrado. Vamos ao segundo produto notável, que é o x mais y ao quadrado. Observe que um era quadrado da diferença, outro é quadrado da soma. E nós estamos utilizando os mesmos termos. Então, só vamos fazer aquela mudança de um sinal. O quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Sendo assim, ficamos com x ao quadrado, mais 2xy, mais y ao quadrado. Então, já temos o resultado do primeiro produto notável e temos o resultado do segundo produto notável. Só que é para fazer entre eles a diferença. Então, o resultado do primeiro menos o resultado do segundo. Vou repetir o primeiro produto notável, que é esse aqui. X ao quadrado menos 2xy mais y ao quadrado. Só que a diferença com o segundo produto notável. Então, é menos esse resultado. Se é menos esse resultado, todo mundo aqui vai ter que fazer a troca dos sinais, a multiplicação dos sinais. Então, era mais x ao quadrado, passou menos x ao quadrado. Era mais 2xy, passou menos 2xy. Era mais y ao quadrado, passou menos y ao quadrado, porque entre eles tem um sinal de menos, então é necessário que eu faça a multiplicação dos sinais do pessoal do segundo produto notável. E agora nós vamos calcular. Mais y ao quadrado menos y ao quadrado deu zero. Menos 2xy com menos 2xy dá menos 4xy. Mais x ao quadrado com menos x ao quadrado deu zero. Sendo assim, nossa resposta até agora foi o quê? Menos 4xy. Porém, ele nos forneceu lá no enunciado da questão, dizendo que xy era igual a 15. Então, se xy é igual a 15, temos menos 4, que foi o que encontramos, e no lugar desse xy, substituímos quem? O 15. Então, menos 4 vezes 15 vai ser igual a menos 60. Sendo assim, quem respondeu menos 60, com certeza ganhou o lanche da cantina. Resposta correta, letra D.
menos 60. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula sobre quadrado da soma de dois termos e quadrado da diferença de dois termos. Espero que vocês tenham compreendido o que eu falei e nas próximas aulas nós veremos mais alguns produtos notáveis. Até mais!